Olá, abençoado, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal, o canal Haroldo Lira. Graça e paz. Bem-vindos sejam todos. Sempre pedindo aí que se inscreva no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda a outras pessoas. Vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações dos vídeos posteriores. Então, amados, mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que não é empresa e são vidas compradas com seu sangue na cruz, que são os seus filhos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os Espíritos, Efésios 1:4. Então, amados, mais uma vez aqui reunidos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, dando aqui prosseguimento à pregação do Evangelho da Graça de Deus, explicando para os nossos irmãos evangélicos o que é lei, o que é graça e o que é desgraça. E nós paramos aqui na última pregação, que tem como título os evangélicos perdidos na lei de Moisés, e hoje é a parte 2, e nós vamos dar continuidade aqui, continuando abrindo aqui em Hebreus, o qual nós entendemos e cremos que foi Paulo, e ele falando aos hebreus, dando entendimento do que foi a lei, do que era a primeira aliança e de que foi a graça da revelação pelo qual ele, Paulo, recebeu. Então aqui ele explica aos hebreus, aos judeus, como que eles deveriam viver da cruz para frente. Então, meus amados, o último capítulo que nós abrimos aqui foi Hebreus 5, do 11 a 14, e eu li e expliquei. E agora nós vamos abrir aqui Hebreus 8:1. Hebreus 8:1 até o 13. Eu vou ler e vou explicar, tá? Levando entendimento aos irmãos evangélicos de que a primeira aliança, nós não fomos incluídos na primeira aliança, e que não é para você viver por obras, é para você viver somente por fé. Isto há quase 2000 anos que se meteram os cão gulosos, se interviram na igreja de Deus, que não é parede, e vivem enganando os filhos de Deus por séculos e séculos. E agora, na graça, agora no século 21, nós estamos aqui revelando aquilo que o Espírito Santo nos revelou e que estamos passando para vocês, evangélicos, para ver se vocês se libertam da mão dos cão gulosos, da arapuca dessas igrejas chamadas de sistema evangélico, e que vocês saiam dessa maldição e que viva somente por fé, não pelas tuas obras, não pelas obras que o teu cão guloso ensina a tu viver, e sim pela fé nas obras de Deus. Então, meu amado, Hebreus 8:1, vou ler e vou explicar, tá? Presta atenção. Hebreus 8:1, ora, o essencial aqui é falando da antiga aliança, tá? Que ela era somente um símbolo transitório para que a nova aliança pudesse se estabelecer enquanto Cristo foi o mediador. Então, eu vou ler aqui e vou te explicar, tá? Presta atenção para ver se tu sai dessa arapuca. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito, Paulo falando aos hebreus, tá? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos
tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, aqui, ele já está falando aqui do sumo sacerdote eterno. Aqui, ele já está falando do próprio Deus mesmo, do qual ele é o nosso sumo sacerdote. O nosso sacerdote é Cristo. Na nova aliança, ele mesmo, Cristo, ele ministra em nós. Nós não devemos ter pastor, nós não devemos ter bispo, nós não devemos ter padre, nós não devemos ter nada palpável, nada tangível. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, meu amado. E Cristo, ele já fez um novo e vivo caminho, e que você mesmo, nós mesmos, já temos acesso a Deus. Não é para pedir nada para esse cão guloso, e nem para padre, e nem para ninguém, macho. É tu mesmo que é para falar com Deus. Então, cara, olha, 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, meu amado, Paulo está explicando aqui, já sobre o ministério do Espírito. Paulo está falando aqui do ministério de Deus, e que aqui não tem intervenção de homem, e que o ministro do santuário é Deus, macho. É Deus mesmo na tua vida. Então, olha, aqui no 3 ele diz, olha, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, falando de Cristo, falando de Jesus, esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. 4. Ora, se ele aqui sempre é Cristo, tá? Ele sempre é Cristo. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por que, Paulo? Visto existirem aqueles, falando dos cão guloso, que oferecem os dons segundo a lei. Então, cara, é exatamente isso aqui, né? É exatamente isso aqui que nós, pregadores da graça, estamos pregando para vocês, evangélicos, né? Que vocês dizem que não é para a gente pregar para vocês. Porque vocês dizem, eu já conheço a palavra. Vai pregar para quem não é crente. Meu amado, nós temos que pregar, meu amado, é para vocês evangélicos, meu amado, que vocês não servem a Deus e vocês servem a homem, e que vocês pegam Deus e matam ele todo primeiro domingo de cada mês, macho, com essa macumba da Santa Ceia, e que vocês não sabem discernir o que é lei, o que é graça e o que é desgraça. E por causa desse teu pastor que tu adora, vocês estão perdidos na religião, cara. Quando o evangelho diz que é para tu viver por fé nas obras de Deus, tu quer viver por obras tuas, macho. Tu quer viver pelas tuas obras, dando dinheiro pro teu ladrão. E Lira, eu não posso dar dinheiro pro meu ladrão, não, se o dinheiro é meu. Macho, tu pode. Tu pode dar até a lei além do dinheiro. Tu pode dar o que tu quiser, meu amado. Tu sabe por que nós estamos pregando para tu? Porque tu bota o nome de Deus no meio e torna Deus pobre, miserável e perseguidor dos evangélicos. O Deus de vocês, macho, preste atenção. O Deus que o teu ladrão te apresenta, ele é um perseguidor dos evangélicos. Por que, Lira? Porque, meu amado, ele te solta a mão se tu não der dinheiro. Ele te bota câncer se tu não der dinheiro. Ele bota doença no teu filho se tu não der dinheiro. Então, meu amado, acorda. Esse Deus de vocês não é o da Bíblia, meu amado.
Por isso que nós pregamos contra vocês, macho. Por isso que nós pregamos contra esse sistema evangélico. Por isso que nós pregamos contra esse cão guloso chamado pastor. Porque eles pegaram Deus e reduziram ele a nada. Se reunindo com vocês nessa tua arapuca, né? Nessa tua arapuca, para te roubar. E vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Por que, Lira? Porque Romanos 10:4, o fim dessa macumba aí é Cristo. Porque todas as coisas que vocês fazem é só chamando Deus de mentiroso, macho. Até cantando, vocês chamam Deus de mentiroso. Pecador, escuta a voz do Senhor. Vocês dizem que é pecador, macho. E o evangelho diz que Deus, ele não ministra no pecado. Então, se tu é pecador, macho, se tu é pecador, Deus não ministra em tu, macho. Tu não é templo dele, do Espírito Santo. Entende, meu amado? Então, meu amado, olha, continuando aqui, lendo de novo, Hebreus 8:4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, macho. Todos esses pregadores, todos esses cão gulosos, esses assaltantes, do mundo inteiro, inclusive os padres, eles só pregam a lei de Moisés, cara. Eles só pregam a primeira aliança que nunca foi para nós gentil, que nunca foi para nós brasileiro. Tu quer viver engano pior do que esse, macho? Tu quer viver engano pior do que esse, vivendo uma coisa que nunca foi para tu, macho? E que o cara prega só para te roubar, macho, só para te ameaçar. Por que, Lira? Porque, meu amado, a lei de Moisés, a primeira aliança, foi conhecida como ministério de condenação e morte, macho. E lá em Romanos 2:13, que vocês não entendem de nada, mas eu vou dizer, Romanos 2:13, um simples ouvidor da lei, macho, não é justo diante de Deus. Ou seja, vocês evangélicos, né? Tu vai para a tua igreja, para a tua arapuca, né? Vocês vão aí para essa tuas gaiolas. Para que, Lira? Para ser injusto com Deus, macho. Por que, Lira? Porque, meu amado, lá só prega a lei de Moisés. Lá só prega a primeira aliança. Romanos 2:13. Um simples ouvidor. Só em tu ouvir, cara. Só em tu ouvir a lei, tu não é justo diante de Deus. Ou seja, tu sai da tua casa, fica bem bonitinho, bota perfume, bota tudo, bota a mão no bolso, vê se não esqueceu do dinheiro do ladrão. Pra quê? Pra ser injusto com Deus, amado. Pra ser injusto com Deus, tu precisa pensar, cara. Tu precisa parar para pensar como vocês vivem, macho. Olha, vocês evangélicos, vocês têm 20, têm 30 anos de igreja fazendo o que, Lira? A mesma coisa, macho. A mesma coisa, cara. Subindo o monte, descendo o monte, indo pro inferno, voltando do inferno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos e tudo. Indo pra tua arapuca, sendo chamado de ladrão. Jesus vai voltar e tu vai ficar. Meu amado, canto de senhora, canto de jovem, canto de criança. Fulano está aniversariando, quem trouxe o bolo, quem trouxe o refrigerante. Meu amado, isso não é evangelho, meu amado. Isso sem falar, meu amado, que vocês vão para a igreja de vocês vender coxinha, vender pastel, vender roupa, vender Bíblia. Ou seja, Jesus de Nazaré disse lá ainda em sua carne, ainda como homem, ele disse, a minha casa era para ser chamado casa de oração. E vocês, cão guloso, transformaram em covil de ladrão. E não mudou nada, ele disse isso ainda antes do ano 33, porque ele morreu com 33 anos. Antes do ano 33, a primeira era cristã, e que ele falou, e hoje não mudou nada, macho. Hoje não mudou nada.
Vocês, cada qual tem a tua igreja, cada qual tem a tua macumba, e vocês se reúnem lá para quê? Para comercializar, macho. Para comercializar, para fazer campanha, né? Para pegar Deus e querer negociar a palavra de Deus, fazer campanha da casa própria, fazer campanha da chave ungida, fazer campanha para conseguir casa, para conseguir carro, para conseguir moto. Macho, vocês não conseguem enxergar isso não, macho. Vocês evangélicos, será que vocês são doidos e vocês não conseguem ver que essas televisão passa 24 horas no ar, cara, só pedindo dinheiro, macho? Só pedindo dinheiro e fazendo macumba, o pastor como Deus. Só a oração dele é que tem valor, macho. E que vocês todos são vermes de Jacó. O diabo tá na tua vida e o pastor vai tirar, macho. Meu amado, acorda, meu amado. Nós estamos no ministério do Espírito há mais de 2000 anos e que Deus, Ele já fez tudo por nós e nós temos que crer só nisso, amado. Não é tu pegar e botar Deus de lado e ficar dizendo que o teu pastor vai orar, que o teu pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, vocês adoram mais a criatura do que o Criador, macho. E vocês têm raiva porque a gente fala isso. Porque a gente prega a verdade, meu amado. Então, cara, tentando abrir a tua mente, cara, para te libertar dessa maldição da tua igreja. Hebreus 8:5, olha. Os quais, falando ainda do cão guloso, os quais ministram em figura e sombra, macho. Vocês vivem de sombra. Vocês vivem de sombra, macho. Não faz de conta. Por quê? Porque a lei era sombra, macho. Não era nada real. E Lira, quando é que foi o real? A nova aliança, macho. A nova aliança, o ministério do Espírito. O ministério da graça de Deus em Cristo. Tudo de graça, macho. Para tu viver só pela fé. E tu acha que o teu ladrão, que só prega por torpe e ganância, ele vai pregar a graça, macho. Ele vai dizer que tu já é abençoado. Ele vai dizer que tu já é uma nova criatura. Ele vai dizer que tu já está batizado no Espírito Santo. Ele vai dizer que tu está na palma da mão do Pai e que nada pode te tirar de lá. Ele vai dizer que tu é santuário de Deus, macho. Que Cristo, ele já está em tu. Ele vai dizer isso, macho. Tu acha que ele vai dizer que tu é a igreja, macho? Que tu é um membro da igreja? E que não existe igreja como parede, não existe pastor como sacerdote, como cabeça da igreja. O cabeça da igreja, meu amado, é Cristo. O teu ladrão nunca vai pregar isso, macho. O teu ladrão, essa zarapuca de vocês que vocês não conseguem enxergar, é cheio de cartão de crédito, macho. Recebe cartão de crédito, recebe tudo, macho. Tudo. E vocês não conseguem enxergar isso, cara. E Deus está irado, macho. Olha, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Qual é a verdade, Lira? A graça de Deus, macho. Onde é para tu viver só por fé. E onde é que está a impiedade do ladrão, Lira? Meu amado, te assaltando, meu amado. Te ameaçando. Tu acha que não é uma impiedade o cão guloso desse aí receber 10% do salário de uma viúva, macho, que não dá nem para ela? Tu não acha que é uma impiedade, perversão, um ladrão desse daí cobrar 10% do catador de latinha, macho? Tu acha que isso não é uma impiedade e uma perversão? Tu acha que não é uma impiedade e perversão esse teu ladrão aí dizer que se teu dízimo tiver atrasado, Jesus vai voltar e tu vai ficar, macho? Se Cristo já está em tu, como é que tu vai ficar? Se tu ficar, ele fica também, macho.
E não existe isso de Deus em buscar a igreja. Isso aí é mentira desse cão guloso. Nós, a igreja, nós já estamos com ele, meu amado. Nós a igreja, somos os espíritos, meu amado. Nós já estamos com ele. E, Lira, o que falta é para nós ir de encontro do Senhor nos ares? Tu morrer, macho. Tu morrer. O Lira morrer. Quando o Lira morrer, esse homem terreno chamado Haroldo Lira vai para debaixo do chão, terminar de apodrecer. E o Espírito de Deus, que é o verdadeiro Filho dele, que habita em mim, volta para lá, macho. Da onde veio. Essa é a pregação do Evangelho, macho. Não é essa macumba. Então, olha, dando continuidade aqui, os quais ministram figura e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés, ó. Vocês vivem Moisés, macho. Vocês vivem no engano de uma coisa que não existe mais. Os evangélicos vivem Moisés. Lira o que é Moisés? Toda a primeira aliança, macho. Vocês vivem de sombra, vocês vivem de engano, vocês vivem de mentira. Por quê? Porque a lei de Moisés o homem não cumpriu. Deus veio e cumpriu. E aboliu, e vocês dizem que é mentira, macho. E diz, Deus não manda em nada. Aqui quem manda é nós, evangélicos. E nós vamos ficar na lei de Moisés. Só que tu não sabe que tu tá no engano, porque a lei de Moisés não existe mais. E tu vai morrer, macho. Tu vai morrer. E tu não vai conhecer Cristo. Então, olha, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas essas coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então, macho, aqui Paulo tá explicando o que era assim como foi instruído, está para construir o que era o tabernáculo físico, o que era o tabernáculo de tábua, o que era o tabernáculo humano, o que era o tabernáculo da lei de Moisés, que era sombra. E Lira, qual é o verdadeiro tabernáculo? Cristo, macho. Cristo, a nova aliança. Então, olha, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. 6. Agora com efeito, olha, aqui ele já vai comparar o tabernáculo dele, de Moisés, que era sombra, que era um faz de conta, com o verdadeiro. Olha, Hebreus 8, 6, ó. Agora quando? Na graça, macho. Agora na nova aliança. Agora, depois do sacrifício de Cristo. Olha, agora com efeito, obteve Jesus ministério, olha, tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, macho, olha, preste atenção no que eu vou te explicar. A lei de Moisés, que nunca foi para nós gentil, era sombra, era fraca, era um ministério de condenação e morte. Então, explicando o que os ladrões chamados bispo e pastor fizeram. Eles, ao invés de te levar para o ministério superior, para o ministério mais excelente, para o ministério instituído com base em superiores promessas, ao invés dele te levar a Cristo, ao invés dele levar ao verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo, o que eles fizeram? Te manteram no ministério de condenação e morte, macho. Que é o que vocês vivem, vocês evangélicos, macho. É o que vocês vivem. Então, amado, olha, no 7 ele diz, porque, olha, aqui ele vai comparar a primeira aliança com a segunda aliança, e olha aqui o que ele vai dizer, ó.
Porque se aquela primeira aliança, a primeira aliança que vocês vivem, macho, a primeira aliança que vocês não conseguem sair, a primeira aliança que vocês são escravos do teu ladrão e que ele só prega por torpe e ganância, macho. A antiga aliança, a primeira aliança que não é pra ninguém mais, cara. Eu tô só lendo, olha, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, macho, a primeira aliança tinha defeito. Então, cara, olha, será que vocês são inteligentes desse jeito, macho? Vocês evangélicos que tu não consegue entender isso aqui de jeito nenhum, macho. Será que vocês estão incluídos naquela passagem que Jesus de Nazaré foi perguntado lá pelos fariseus hipócritas? Os fariseus perguntaram, dize-nos se tu és mesmo o Filho de Deus. E Jesus de Nazaré disse, eu já vos tenho dito. Porém vós, falando com ele lá, não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, macho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Então, vocês evangélicos, macho, se tu é um filho de Deus, tu tem que ouvir a voz dele, macho. E tu tem que seguir a ele. E onde é que ele está ali? Na nova aliança, macho. Na segunda aliança. Nas 14 cartas de Paulo, macho. Ele não está mais, ele não está na primeira aliança, macho. A primeira aliança era a lei de Moisés e que Jesus de Nazaré veio no cumprimento da lei e dos profetas e que na cruz acabou a manifestação de Jesus de Nazaré, macho. Então, ô inteligente, olha, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, macho. Então, olha, a primeira aliança não serviu, macho, era sombra. E que ela tinha defeito, era ineficaz. Então, se fez necessário que Deus ele se manifestasse como homem e habitasse entre os homens, entre os judeus, não foi entre nós, macho. Não é entre nós, é entre os judeus. Nós não existia. Ou tu tem mais de 2000 anos, macho? Acorda, macho. Então, cara, foi necessário que Deus se manifestasse pela segunda vez como homem. Pra quê? Pra cumprir a primeira aliança, macho. Pra quê, Lira? Porque o homem, o judeu, não pôde cumprir a lei de Moisés, que vocês vivem nessa mentira. E que ele cumpriu e aboliu. E que seria necessário que ele cumprisse a primeira aliança. Por quê? Porque se ele não cumprisse a primeira aliança, não poderia se estabelecer a segunda aliança, macho. Simples assim, cara. Que vocês não querem raciocinar, macho. O evangélico, cara, ele não quer raciocinar. Quando ele ouve o evangelho, ele fica com raiva, macho. Fica com raiva e se ele pudesse, jogava pedra, entendeu? Fazia tudo, porque dá coceira nos ouvidos. Ele não aceita o evangelho. O evangélico, ele diz que aceita Jesus, mas o evangelho ele não aceita. Por quê? Porque ele quer atropelar Deus e quer fazer as coisas que o cão guloso manda e não faz o que o evangelho manda, quer viver por fé. Então, olha, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. 8. Olha, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, macho. É o Senhor, viu, canela de fogo? É o Senhor, não é o Lira, macho, que está falando. Eu só estou lendo. E vocês dizem que são crentes e vocês não crêem em nada, macho. Só crê na tua igreja, no teu pastor. O meu pastor não disse, o meu pastor não falou. Pode até estar aí, mas o meu pastor não disse. Então, amado, olha, Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz,
Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, macho. É a nova aliança. É o ministério do Espírito. É a graça de Deus em Cristo. É as 14 cartas de Paulo, macho. Não é a antiga. Não é Gênesis. Não é Deuteronômio. Não é Levítico. Não é a lei de Moisés. Não é até João, macho. Não é. É de Romanos a Hebreus. Esquece o resto, macho. Então, olha, e de fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. O que é, Lira, a casa de Israel? É os hebreus, macho. Os hebreus, os judeus. Os filhos de Deus que estava numa participação como de carne e sangue lá sobre os israelitas. E com a casa de Judá. Casa de Judá seria quem? Os gentios. Ou seja, onde os brasileiros estão incluídos. Então, olha, 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, macho. Não é segundo a primeira aliança. Não é segundo a lei de Moisés. Não é segundo a macumba dos evangélicos junto com teu pastor, macho. É segundo a nova aliança, macho. Que vocês querem chamar Deus de mentiroso. Vocês querem entrar em queda de braço com Deus, macho. Vocês evangélicos, vocês vivem chamando Deus de mentiroso. E vocês não saem da primeira aliança, macho. Quando não é mais para ninguém, quando ele aboliu. Tu não sabe o que é abolir, não, macho. Abolir é cancelar, é acabar. Romanos 10, 4, o fim da lei. O fim da primeira aliança é Cristo, macho. Lucas 16, 16, a lei e os profetas vigoraram, teve validade. Até João, macho. Hebreus fez um novo e vivo caminho. Agora eu estou lendo para tu aqui que ele estabeleceu uma nova aliança, macho. E aqui, olha, continuando aqui, para tu continuar chamando ele de mentiroso, e de fato repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, macho. Olha, é inteligente, doutores, teólogos, vocês pastores, vocês que são os doutores da escola dominical, meu amado, olha aqui, será que tu é burro desse jeito, macho? Olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aliás, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, macho. Isso daqui, cão guloso, tá falando contigo. Isso daqui, cão guloso, doutor em teologia, tá falando contigo. Tu é da terra do Egito, macho. Vocês, evangélicos, macho, vocês são da terra do Egito. Porque, meu amado, aqui está se referindo aos judeus, aos hebreus, a primeira aliança, que o teu ladrão aplica em vocês, macho. Olha, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Mas tu é do Egito, cão guloso. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Falando com os judeus, macho. Falando com Israel. E no 10 ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Qual dias? Depois do cumprimento da lei. Depois do cancelamento da primeira aliança. Ou seja, na graça. Então, olha, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, macho. Olha, tu é para viver pela lei de Cristo, macho. Pela lei de Cristo que está imprimida no teu
Na tua mente, macho. Na tua mente. Não é para tu viver pela lei de Moisés que for escrito em pedras, em tábuas, em pedras. É para tu viver pela lei que Cristo imprimiu no teu coração e na tua mente, macho. E ele continua e diz assim, olha, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, macho. Ele está falando aqui com os judeus, com os hebreus, né? E que ele está falando com a Israel celestial, que são os espíritos, que são seus verdadeiros filhos. E no 11 ele diz, ó, e não se ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha, nós aqui, né, eu, Haroldo Lira, eu não estou ensinando nada, macho. Eu não estou ensinando nada para vocês. Eu estou somente lendo para tu, o Espírito de Deus que habita em tu, para que esse Espírito seja ativado e tu venha servir a Deus da maneira correta, macho. Crendo somente no que ele já fez. E não querendo fazer o que ele já fez e que tu jamais teria capacidade de fazer nada, macho. Porque nem a fé é tua. Olha, quem se une ao Senhor é um só Espírito com ele. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. A fé não é de todos, amado. Então, olha, no 12 ele diz, pois para com suas iniquidades, olha, o teu ladrão diz que tu é um pecador, mas vocês atropelam Deus, chama ele. Por que eu chamo? Por que eu digo que vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso? Por quê? Eu digo e provo, macho. Vocês não tem que ficar com raiva, tu tem que mudar, macho. Tu tem que mandar esse teu pastor e se lascar e sair dessa tua gaiola. Porque aí tu só é enganado. Por que eu digo que você chama Deus de mentiroso? Por isso aqui, olha, Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades, seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, macho. Como é que tu é um pecador se o dono do mundo está dizendo que ele jamais é o quê, meu amado? Jamais é o quê? Jamais é um mês, jamais é 2 meses, é 1 ano, é 10 anos. Jamais. É pra vida inteira, macho. É pra vida inteira. Tu tem que saber, cara, que o teu ladrão não te ensina e tu não lê. Tu tem que saber o que é a obra da carne, que tudo que tu semear, tu vai colher, macho. Tudo que tu semear é obra da carne e tu vai colher. Não tem nada a ver com Deus, macho. O teu homem terreno não tem nada a ver com Deus, macho. Deus, ele é pai dos espíritos. Eu estou pregando aqui para os espíritos. Os filhos de Deus são os espíritos, macho. Então, olha, pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, macho, olha aqui, tu chamar Deus de mentiroso de novo, dizendo que ele não aboliu, macho, a primeira aliança. Será que tu é doido, macho? É porque tu é descrente mesmo. Porque olha aqui, olha, cara, Hebreus 8:13, ó. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, macho. A primeira aliança. Tu acha que isso aqui é o quê? Ô cabeça oca. Tu acha que essa primeira aqui é o quê? Tá se referindo ao quê? A aliança, macho. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, macho. A primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiguado e envelhecido está prestes a desaparecer, macho. No ano 70, ele voltou como juiz para Israel, cumpriu a profecia de Daniel 9:24, cumpriu a profecia de Mateus 24:34, usou a espada do general Tito e derrubou o templo lá em Jerusalém e pronto, meu amado. A primeira aliança
deixou de existir. A lei de Moisés, fisicamente e juridicamente, acabou. E Lira a partir daí, com a queda do templo, quem passou a ser templo? Nós, macho. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos importantes, macho. Tu não é ladrão, como o teu cão guloso diz. Ladrão são eles, macho. Ladrão são esses caras, dono dessas empresas que só te assaltam, macho. Eles são os ladrão. Nós somos herdeiro, macho, do dono do mundo. Herdeiro. Tu sabe o que é herdeiro, macho? Tudo que é de Deus é teu, macho. Tudo que é de Deus, macho, é teu. E Lira, o que Deus possui? O mundo inteiro, macho. Que esse teu ladrão aí diz que tu é um ladrão porque o teu dízimo tá atrasado, macho. E deixa de receber essa maldição desse ladrão e abandona esses desgraçados e vai servir a Deus somente em espírito e verdade, macho. Tu não precisa frequentar templo para tu ser salvo, pra tu ser abençoado, pra tu ser tudo, macho, porque tu já no espírito. Então, meu amado, acorda. Então, meu amado, dito essas coisas, 41 minutos só para explicar isso aqui, o jeito que tem eu finalizar aqui. E na próxima ir para outros capítulos e versículos, meu amado. Porque esses cão gulosos aí, eles não pregam nada, eles só fazem macumba. E no instante passa 2 horas para eles, aí vem o assalto e pronto, eles esperam pelo outro dia. Aqui não. Aqui a gente lê, aqui a gente explica. E aqui a gente diz o que é graça, o que é desgraça e o que é o engano que esse cão guloso te leva. Agora tá na mão de vocês aí, macho. Toma atitude. Graça e paz.